Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Débora Ferreira e eu ensino projetos sociais, pessoas, né, dentro do projeto social, a captar recursos. E vamos começar mais aí um episódio falando sobre recursos internacional, mais uma fonte de recursos para os projetos. Então, boa noite a todos. Vamos começar aqui. Então, gente, o que a gente quer falar hoje sobre recursos internacionais? Muitas das vezes, a gente sempre pensa naquele contexto de que, qual fonte que eu tenho, o que eu posso, como eu posso captar, como posso aumentar a visibilidade do projeto, o que as pessoas podem estar falando aí sobre o projeto e assim por diante. Então, uma das fontes que a gente tem aí é o recurso internacional. O que é o recurso internacional? São recursos que vêm de outros países. Ok? E esses recursos podem vir através de várias formas. Pode ser um patrocinador que simplesmente está falando está aí aparecendo, alguma empresa, e ela patrocina você. Então, assim, é uma empresa aqui no Brasil, pode ser um exemplo, tá? Uma empresa aqui no Brasil, e essa empresa pode dar recurso para você, mas na verdade o recurso vem lá de fora, né? Entendeu? Então, assim, é um exemplo. Mas a gente vê muitas das vezes a questão de editais. Então, assim, a gente vê muitos editais, por exemplo, estavam abertos agora da ONU, que foi em relação às mulheres. Teve também em relação à diversidade também, foi uma que teve também na ONU. E também teve qual é o nome dele mesmo? Ih, gente, esqueci o nome dele. Deixa eu ver aqui que eu botei. Fundação Bill e Melinda Gates. Acho que é assim que se fala, tá? Também foi um exemplo que teve também um recurso, um edital que estava aberto também, eles estavam oferecendo também um recurso da sua fundação. Então, assim, eu posso captar recursos de fora do Brasil. E esses recursos podem vir de pessoas, pode vir de empresas, pode vir de bancos, pode vir de instituições, que são fundações ou associações. Então, assim, é fora do Brasil. Pode vir dos Estados Unidos, pode vir da China, pode vir da Argentina, pode vir do Paraguai. Está vindo de fora do Brasil, é recurso internacional. E a gente pode captar, sim. É mais uma fonte que a gente tem aí para o projeto evoluir, para o projeto desenvolver, para o projeto crescer. Então, assim, muitas pessoas, às vezes, ficam muito cabreiras com essas questões de recursos internacionais, porque o recurso internacional não é simplesmente, eu vou buscar esse recurso, mas a gente também tem que ter aquela questão de saber em questão a esse recurso. Eu estava hoje vendo algumas pessoas conversarem num grupo, falando da cotação do dólar, que está R$ 5,76, se eu não me engano. E aí estava falando, nossa, o recurso que vai vir vai ser em dólar, então vão ser $150, 150 mil dólares. Nossa, é muito recurso, que não sei o que lá. Então elas tudo comentando que realmente é de outro país. Esse outro país, eles têm um dinheiro que tem uma cotação diferente do nosso, como, por exemplo, pode ser peso, pode ser euro, pode ser dólar, mas aquela questão eles oferecem um valor, tá, para a instituição, mas a gente não pode esquecer que, muitas das vezes, a gente tem que fazer esse edital, esse projeto, na verdade, no idioma do nosso proponente aí, né? Que assim, muitas das vezes tem essa questão que o pessoal fala, caraca, eu vou fazer inglês, eu vou fazer em espanhol. Então, muitas das vezes, sim, o edital tem que estar em inglês ou tem que estar em espanhol. Alguns têm que estar em francês, mas muitas das vezes eles pedem para estar em inglês, né? Porque acho que é contexto da língua universal. Mas é uma ótima a gente ter essa questão do recurso internacional dentro da instituição. E aí, tem, claro, não só que tem recursos internacionais, porque se eu não me engano, o da ONU agora, a gente podia escrever ele todo em português. Estava todo em português. Então a gente via o edital, via o regulamento, ele estava todo em português. E era uma grande possibilidade da gente captar aí, ainda mais no contexto de que, às vezes, a gente quer captar o recurso internacional, só que a gente não fala o idioma. Então, essa parte aí meio que confunde um pouco a gente e a gente acaba não conseguindo um recurso. E e essas questões, eu tenho muita dificuldade também nessa questão de captar recursos internacionais, porque eu não falo inglês. E apesar de eu estar estudando inglês aí, sempre, né, estudando inglês, mas agora vai sair essa situação, agora eu vou falar inglês com certeza. Então, eu sempre estive estudando inglês, então quando eu leio alguns editais, alguns regulamentos, eu entendo algumas coisas, mas não entendo tudo. E isso é uma grande preocupação para quem vai escrever um projeto. Por quê? Porque a gente sempre pensa o quê? Eu vou me candidatar e vou
pegar todo o regulamento, todo o formulário e colocar no Google Tradutor. Isso é muito complicado, gente, porque às vezes o Google Tradutor, apesar que ele é uma mão na roda para a gente, às vezes ele traduz algumas coisas para a gente que não está querendo dizer aquilo que eles colocaram. E quando a gente também vai escrever o nosso texto, a gente traduz o texto, né? E na verdade não está dizendo nada, muitas das vezes não está nada igual aquilo que a gente queria dizer também. Então, uma grande coisa aqui, muito importante para vocês, é que vocês forem fazer um edital internacional, não utilize o Google Tradutor, tá, gente? Não faça isso. É muito importante que a gente tenha uma pessoa que saiba falar inglês, ou saiba falar espanhol, ou saiba falar francês, porque é muito melhor. Porque senão a gente vai gastar muito tempo para traduzir, para a gente fazer todo o formulário, responder todo o formulário, e depois a gente vai botar para traduzir, colocar o formulário naquela tradução, a gente acreditando que aquilo está certo. Então, assim, a gente acaba nem chegando perto de conseguir o recurso, porque a tradução não ficou daquele jeito que a gente queria que ficasse. Então, é muito preocupante. E também tem a questão que eu gosto de dizer para vocês, das cartas que a gente vai jogar fora. Qual é assim, Débora, as cartas que a gente vai jogar fora? Se a gente está fazendo um edital e a gente sabe que a gente não tem possibilidade de passar, ou porque a gente não está na nossa linha de atuação, ou está em outro idioma, ou a gente não tem documentação, mas assim mesmo a gente vai que cola e dá certo. Tem muita gente que tem esse pensamento que vai que cola e dá certo. Só que isso é carta jogada fora. Por que é carta jogada fora? Porque muitas das pessoas, assim, eu conheço algumas pessoas que são da banca. Então, assim, tem gente que participa de banca, 1, 2, 3, 4 bancas, e fala, cara, essa instituição aqui, cara, ela tá tirando para tudo quanto é lado. Nem tenta, porque ela deve estar tirando aqui também, tu vai gastar tempo lendo isso aqui. Então, assim, tem essas questões que, claro, não são todas as pessoas que vão fazer isso, óbvio, porque o trabalho dessas pessoas que estão na banca, elas têm que ler o nosso projeto. Mas assim mesmo, se a gente tiver essa coisa e tiver várias pessoas que estão em outras bancas e começar a ver nossos projetos que a gente está ali realmente atirando para tudo quanto é lado, a gente fica com uma má fama de atirador ali, de que, na verdade, a gente está só tentando captar recurso. E isso é muito ruim para a instituição. A gente ali, vamos dizer assim, a fama da instituição para esses lugares assim vai ficar muito ruim, porque a pessoa só está achando que a gente quer o recurso. Então, assim, isso é ruim para a gente. Então, é muito bom que a gente vá procurar esses tipos de recursos, qualquer tipo, tá, gente? Ou edital, ou emenda parlamentar, ou patrocínio com o poder público, não importa. Que a gente seja certo do que a gente está fazendo. Para a gente não jogar essas cartas fora assim e depois ficar considerado por eles aí por, atirador de elite. O que vier tá bom para eles. Não, acho que... Desculpa, gente. Acho que aquela questão, se a gente tem um trabalho de qualidade, se a gente tem capacidade de pegar recurso, se a gente é uma instituição forte, para que a gente vai precisar fazer isso? Ficar mal falado por causa desse tipo de coisa. Então, é sempre bom fazer as coisas da forma certa. Então, assim, Débora, tudo bem, você já me deu aí a orientação que eu não tenho que ficar atirando para tudo quanto é lado, já me deu a orientação que eu não posso fazer pelo Google Tradutor, mas o que eu faço da minha vida? Como que eu vou captar esses recursos internacionais? Então, gente, a gente, como eu te falei, vocês têm essa possibilidade da ONU, vocês podem entrar no próprio site da ONU, é bom assim, porque normalmente esses locais, né, essas fundações ou essas instituições, elas sempre têm um período certo de fazer os seus editais. Então, tem vezes que, tipo, a gente já viu que abriu agora em outubro. Então, outubro do ano que vem é uma grande possibilidade de abrir novamente. Então, uma das orientações que a gente pode fazer para vocês é essas questões. Vai procurando, vai se preparando, porque vai abrir no próximo ano. Mas nem sempre no próximo ano. Às vezes essas pessoas fazem de 2 em 2 anos, de 6 em 6 meses. Tem que conhecer para captar esse tipo de recurso. Outro ponto também, a gente pode estar procurando pelo Prozas, tá? Que ele também fala dessas questões. E eu gosto muito de falar para as pessoas sobre a relação da Associação Brasileira de Captadores de Recursos, que é o site deles, e vocês têm lá uma das abas, a parte de editais. Então, ele também fala sempre para vocês sobre os editais que estão saindo. Então, vocês têm a possibilidade de estar ali olhando e vendo quais editais estão saindo para vocês se prepararem e estar aí tentando, né, o recurso internacional. Então, assim, mais uma vez, vou repetir centenas e centenas de vezes, se vocês quiserem, para botar na cabeça de vocês. O que não faltam são recursos. A questão é, será que nós estamos preparados para captar esses recursos? E essa é uma questão. O recurso internacional,
muitas das vezes as pessoas não vão captar, os projetos não vão captar por essa questão dessa limitação de não falar o inglês, não falar o francês, não falar o espanhol. E aí, essa é uma questão que eu falo para vocês. Eu não falo inglês. Eu sei o básico do inglês. Eu falo espanhol, eu falo um intermediário aí, não é um avançado, mas um intermediário. Dá para enrolation, né? Dá para um relation. Então, sei falar. Sabe falar francês também? Sei falar francês, dá para dar um relation também. Mas assim, não é aquela coisa que eu vou falar fluentemente com uma pessoa, eu vou fazer um texto. Isso eu não sei fazer. Mas dá para eu ler um texto em espanhol perfeitamente, dá para me comunicar com uma pessoa em espanhol, mas com certeza vai estar aí umas palavras erradas, vai estar aí uns verbos mal conjugados, mas dá para fazer. Só que a questão é que, quando a gente escreve um edital, um projeto para um edital desse, para uma fundação, para um banco, não importa, mas para as instituições internacionais, eles vão estar olhando este ponto. Se a gente realmente, além de estar fazendo um projeto bem feito, né, com orçamento, justificativa, objetivo geral, objetivo específico, eles ainda vão olhar a gente escrever essa questão. Porque o cara vai olhar lá e falar, poxa, nossa, o negócio tá bom hoje, gente. A gente vai estar lá e, de repente, o cara começa a ler o teu projeto e fala lá, eu botei no Google Tradutor, tá, gente? O projeto, o Instituto Débora Quero Ser Feliz, tem como objetivo colaborar para o desenvolvimento de crianças e adolescentes. Tá vendo como as coisas aqui são, tá vendo, gente? Crianças e adolescentes. Gente, deixa eu fechar minha casa. Acho que vai amenizar um pouquinho, né? Então, assim, aí tu vai escreve lá o projeto. Tô botando um fone, tá, gente? O microfone aqui do celular. Aí tu escreve o projeto, aí tu bota lá no Google Tradutor dizendo: o Instituto Débora Quero Ser Feliz trabalha com crianças e adolescentes em vulnerabilidade social na parte de educação, onde desenvolvemos atividades X, Y e Z para que essas crianças... Aí, de repente, você vai traduzir isso no Google Tradutor. Aí bota lá: o Instituto Débora Quero Ser Feliz, que trabalha com crianças e adolescentes, seu público foco é crianças e adolescentes, em estado de calamidade, tá vendo? Não é em vulnerabilidade, o negócio bota em estado de calamidade. E o cara vai, cara, como assim estado de calamidade? Eles sofreram um acidente, sei lá, caiu uma barragem, e aí essas pessoas não têm casa. Aí eles começam a ter umas interpretações porque traduziu de forma errada. E aí, nessa tradução, eles vão continuar lendo o projeto e, de repente, poxa, estado de calamidade, o cara tá dando aula de português e matemática. Como assim? E não tem nada a ver. E aí a gente acaba perdendo. Então, o que a gente tem que fazer realmente? O que a gente tem que fazer nesses pontos? É a gente se preparar. O primeiro ponto é a gente se preparar no ponto da gente realmente saber quais são esses recursos que a gente pode estar procurando, tá captando, dá uma olhadinha aí. E aí eu dei para vocês essas duas indicações. O Prozas, tá? E a Associação Brasileira de Captadores de Recursos. E claro, gente, é muito importante a gente estar conectados com as nossas redes. As nossas redes, que são outras instituições, que são instituições mesmo, projetos sociais, ou são outras entidades, não só de projetos sociais, mas tipo, eu tenho como se fala, um WhatsApp do Tribunal de Justiça, que são pessoas que eu já fiz o curso, que não sei o que lá. Eu tenho um WhatsApp de um grupo do CRAS, lá. Essas pessoas, essas entidades também, elas acabam fazendo o quê? Olha, elas divulgam pra gente. Olha aqui, galera, vocês que são aqui da Zona Sul, vocês que estão na Zona Norte, vocês que estão na Zona Oeste, vai ter um edital tal, é pro Brasil inteiro. Ou vai ter não sei o que lá, é recurso internacional, é aqui do estado do Rio de Janeiro. Então eu tenho vários, como se fala, grupos que são as nossas redes, que eles também se comunicam através dessa forma. E aí, se eu não estou muito conectada, aquela minha conexão ali vai ser muito bem-vinda, porque ali eles vão falar, poxa, recurso internacional. E o mais interessante é que hoje,
Hoje, gente, realmente eu não tinha visto. Eu não sei se porque teve essa questão do isolamento social, mas muitas instituições hoje, elas estão fazendo o quê? Elas estão capacitando as organizações através de lives para preencher questionários, para preencher formulários para editais. Então, a gente está vendo aqui muitas pessoas. Então, assim, não na questão de, eu vou conseguir um recurso internacional, eu vou mandar para uma instituição, ela vai traduzir para mim. Não. Isso a gente pensa de uma outra forma, é uma estratégia que a gente vai ter. Então, a gente vai ver essa questão. Então, assim, é bom, gente. É muito bom. É bom a gente também entender que na hora da gente fazer o edital, não esqueça que o recurso está no dinheiro, né? Na moeda desse país. Então, a gente também tem que estar fazendo essa conversão. Porque senão a gente fala assim, poxa, eu vou fazer um projeto e meu projeto deu, 240. Aí o cara acha que é $240, mas na verdade não é $240, é R$240. Para converter em dólar, é muito menor. Entendeu? Aí vai estar lá, sei lá, uns $50. É uma coisa que a gente também tem que pensar sempre, porque no outro dia eu estava vendo a pessoa falar, pô, meu projeto tal, vai ser R$150, vai ter R$150. Eu falei, cara, mas o negócio tá em dólar. O negócio em dólar foi o que a gente estava falando aqui agora, o pessoal conversando. Pô, tá em dólar. Então, assim, em dólar são 5 vezes mais do que isso. Entendeu? Então, assim, não é o piso, né? Chegar o topo, né, da doação era $150. Mas o projeto estava em R$150. Então, assim, pô, R$150, se a gente dividir aí por 5, entendeu? Então, assim, praticamente é $30, $30 mil. E, pô, legal. E aí a gente às vezes pensa, poxa, é verdade, tá em dólar. Eu posso até trazer mais coisas que a gente tirou achando que ia ultrapassar. Então é muito importante prestar atenção nisso, porque está no país, está com a moeda do país, não com a nossa, ok? Outra coisa que a gente tem que pensar nessas questões, como eu disse, tem fundações, tem associações, tem empresas, tem bancos, conexão com essas redes, tá? E vocês entrarem também nessa questão de procurar esses lugares. Aí eu vou dar para vocês também as informações. Deixa eu dar aqui boa noite para vocês, gente. Boa noite, pessoal do YouTube que tá aqui, que eu tô vendo que vocês estão aí. Aqui o pessoal Miriam, Sérgio, José. Aqui eu tenho ABS, BMX. Projeto Servindo o Dom de Deus. Seja bem-vindo aqui, vocês, gente. Jefferson. Que bom vocês estarem acompanhando a gente aqui. Então, vamos lá. Como eu disse, a gente tem aí a União Europeia, que sempre está fazendo editais, pra gente. A gente tem o governo dos Estados Unidos, que é o USAID. Vou soletrar para vocês, tá? Então, se vocês estiverem com um papelzinho aí, já coloca. USAID, USAID, tá? Também tem os bancos multilaterais, como o BID, que é BID, e também tem um Banco Mundial, que também faz aí alguns editais pra gente. Então, se vocês quiserem dar uma olhada nessas questões, também é legal. Então, assim, vocês podem ir na fonte, como vocês podem ter essa conexão de outras instituições que estão olhando a questão dos editais e depois vocês estarem ali junto com eles. Saiu. Mas não esquece, gente, se saiu o edital e tá em inglês, precisamos de alguém que fale inglês. Como eu disse para vocês, eu não falo inglês e eu já consegui recursos em inglês, tá? Consegui recurso também da Argentina, lá no projeto. Argentina também, isso mesmo. Eu consegui a Argentina, conseguimos dos Estados Unidos, de algum lugar dos Estados Unidos que eu não sei, e conseguimos do Canadá. E do Canadá foi uma pessoa, foi uma doadora. Então, assim, como eu falei, a gente tem aqui empresas, a gente tem pessoas, a gente tem fundações, a gente tem tá do outro lado, saiu da nossa fronteira, virou recurso internacional. E essa questão é muito importante, que além do recurso, gente, o projeto também tem que estar preparado em outros pontos. Porque a gente fala assim, cara, consegui um recurso, o recurso é lá de fora, a gente tem toda a questão burocrática. A gente, estando aqui no Brasil, a gente tem que ver a questão do banco, a gente tem que assinar documentos, a gente tem que ter documento dessas pessoas para dizer que esse dinheiro vem. E não é que é aquela questão da burocracia, que é chato, que não sei o que lá. Não, gente, é muito importante a gente saber dessas questões, porque a gente sabe que tem, desculpa a palavra, gente, a lavagem de dinheiro. Então, tem que ser muito bem fechadinho. E claro que essas grandes instituições, elas não vão fazer isso. Mas pessoa física,
quando te dá um recurso assim grande, tipo, vou te dar 700, sei lá, 25 mil dólares. Caraca! Uma pessoa física, 25 mil dólares daqui na minha instituição no Brasil? Por quê? Não que não possa fazer isso, tá, gente? Porque tem gente de outros países que doam, sim, para as instituições aqui no Brasil. E sem problema nenhum. Mas é aquela questão, a gente tem que estar muito bem organizado, porque o banco tem que saber disso, o banco tem que passar uma documentação para fazer a questão da conversão desse valor, porque a gente também, como parte financeira do projeto, tem que estar ciente, porque senão rola aí tem uma enrolação aí no meio que acaba não vindo o dinheiro certo, uma coisa aí. Também tem a questão dos juros, tem os impostos, é um monte de coisa que tem envolvido aí. Então a gente também tem que pensar nisso. Por isso que é importante, quando a gente vai fazer essa questão de captar recursos internacionais, saber pelo menos o básico sobre essas questões. Show? Só para vocês entenderem, tá bom? E tô vendo ali que a Daniele também tá aqui. Bem-vinda, Daniele. Eu não vi que você tá com a mensagem aí... voltou aí, mas que bom que você está aqui com a gente. Então, assim, a gente tem que entender essas questões. Então, assim, Débora, como eu faço agora oficialmente para captar? Porque eu não falo inglês, nem eu. Eu não falo espanhol, eu não falo francês, mas como eu vou fazer? Porque eu não consigo fazer esse tipo de coisa, eu tô com muita dificuldade. Então, gente, como eu falei, no projeto onde eu trabalhava, a gente conseguiu recursos internacionais, sim. Primeiro, porque a gente conseguiu na questão, vindo assim desses editais, e segundo, com pessoas. A gente comunicando, conversando, aí de repente, minha tia é dona de uma empresa lá não sei aonde, ela quer doar e quer doar para cá, porque conhece essa instituição, que não sei o que lá. Quando também veio assim. E a questão foi, eu não falo inglês, como que eu vou fazer isso? Pessoas, voluntários do projeto, é isso aí. Claro que algumas pessoas devem falar assim, Débora, você já falou centenas de vezes que o teu projeto tinha aí uns 100 voluntários. É verdade, gente. O projeto onde eu trabalhava tinha muita gente. Muitos voluntários. Que bom e que continue assim. E a questão é interação, gente. Interação é muito importante. Não só a interação com os nossos voluntários, mas também com os nossos beneficiários. É importante que a gente entenda isso. A gente, às vezes, dá aquela questão de que o beneficiário, ele é a pessoa que, a pobre coitada, ela é a pessoa que precisa de ajuda, ela é a pessoa totalmente debilitada. A gente dá muito essas questões de que o nosso beneficiário, ele é a pessoa problemática. E não é. O nosso beneficiário, ele tem apenas um probleminha. O que a instituição está fazendo por ele nesse momento. Ele não é um problema. Ele tem um problema. Entendeu o sentido da coisa? A gente vê o problema como a pessoa. E às vezes essas pessoas, elas sabem muito mais do que a gente imagina. Eu lembro uma vez que a gente estava no projeto, que é aquela questão, a gente às vezes não fala muito com os nossos beneficiários. Claro que a assistente social fala, a psicóloga fala, mas a gente em si não fala. E eu lembro que todo mundo pensava que eu também era assistente social do projeto, porque eu conversava, eu sempre fui assim, conversando, zoava e brigava. E aí as mães falavam, Débora é assistente social, a Gisele, a menina hoje não veio, e aí a Débora tá fazendo o trabalho dela, porque ela também é assistente social. Eu falei assim, não, gente, eu não sou assistente social, não. Na verdade, eu sou administrativo. E tu é administrativo, então por que você fica falando com a gente? Ué, não posso falar com vocês? Era assim, eu não posso falar com vocês? Não, fala aqui com a gente, vou te contar, tudo alegre. E aí, nesse bate-papo, conversando com essas mães, realmente tinha muitas mães, assim, que aquela questão, mãe, às vezes não trabalhava, às vezes não terminava o estudo. Isso é uma coisa. Mas a questão é, tinha mães que realmente passaram por uma dificuldade no momento que teve aquela criança com uma deficiência ou aquela criança com alguma doença. Então, nesse decorrer, a gente às vezes não conversava com as pessoas. Eu sempre conversei muito com as pessoas, brincava. E como algumas pessoas me conhecem, eu reparo muito as pessoas. Eu reparo o cabelo, eu reparo o rosto, eu reparo tudo. Eu sou uma nojenta. E aí, eu lembro que uma mãe estava falando com a gente e eu falava, cara, essa mulher fala bem. Nossa, mas ela ficava muito calada. Mas quando ela abria a boca, ela falava bem, se expressava bem. Eu falei, cara, essa mulher é alguma coisa, gente. E aí, conversa vai, conversa vem. E realmente, ela ficava muito quieta na dela, porque ela não se sentia à vontade naquele público, porque realmente as mães muito faladeiras, e aí ela não se sentia à vontade. E aí eu fui entender. Por quê? Porque era uma mãe, ela era uma pessoa formada, pós-graduada, tinha um emprego bom de numa empresa internacional. E aí o que aconteceu? Ela teve uma criança que veio com um problema. E aí, para se dedicar à criança,
pela gestação toda, aquela coisa toda, teve a criança e a criança veio com um problema. E ela falou assim, cara, eu não vou ficar no meu trabalho, eu vou dedicar a minha vida para minha filha para que ela melhore, para que ela desenvolva, para que aconteça alguma coisa, mas eu não posso ficar no meu trabalho e ter a minha filha ficar aí ao vento. E foi o que ela fez. Ela saiu do trabalho, e aí tu sai de um trabalho, e aí? Tu fica como? E foi o que aconteceu, ela saiu do trabalho dela, e ficou só com o recurso do marido dela, e o processo todo com a criança, ela ali de frente. Aí ela falou, não, eu sou formada, eu trabalhava numa multinacional, que não sei o que lá, eu tive a minha filha, e eu dei preferência de ficar com a minha filha, porque eu tinha que me dedicar para minha filha. E, gente, aquilo ali, eu falei, cara, tá vendo? E normalmente a gente dá aquela questão de, não dá para fazer. Não, é pobre. Ah, aconteceu isso. Não vou ver essa pessoa como realmente ela é. Como eu disse, a gente vê a pessoa como o problema. A gente não vê a pessoa com um problema. E essa questão é importante, porque a gente, quando vê esse tipo de coisa, a gente pode falar com esse beneficiário e pedir ajuda. E foi, às vezes, alguma coisa que a gente falou, que eu tava conversando com essa menina, aí eu falei, poxa, a gente podia mudar algumas coisas, o que você acha, que não sei o que lá. Aí ela foi, deu umas orientações pra gente, em relação ao projeto mesmo, alguma coisa dos projetos, deu algumas coisas lá e, pô, melhorou pra caramba. Isso é uma diferença. E isso, nosso próprio beneficiário pode falar inglês. Pode falar inglês. É isso aí. Pode falar inglês, pode falar espanhol, pode falar alemão. Pode. Eu fui num projeto que eu tava falando com a menina e falei com a garota, mas aí isso é muito complicado. Aí um garoto falou, eu faço, como se fala, curso de inglês em tal lugar há 4 anos. Aí a mulher falou assim, mas como tu paga? Ué, eu não pago, eu sou bolsista. E é verdade, gente, eu mesmo já tentei fazer uma bolsa de estudo para um curso de inglês. Eu só não passei porque eu não passei na prova. Porque não foi nem pela... não consegui a bolsa. Eu consegui a bolsa, só que eu não passei na prova. Eu não fui classificada na prova. Então, eu não passei pro negócio. Mas, gente, tem vários cursos de inglês que têm alunos bolsistas. E esses alunos bolsistas, normalmente, são pessoas em vulnerabilidade. São pessoas de baixa renda. E pode estar dentro do seu projeto. Só que você nunca perguntou. Então, preste atenção. É uma possibilidade de vocês terem aí essa questão. Tá bom? Outro ponto é os nossos voluntários. Os nossos voluntários, a gente às vezes também não fala com os nossos voluntários. Fala assim, fulano faz o trabalho X. Aí a pessoa só faz aquilo. Você só acha que a pessoa é aquilo. E não é, gente. A gente tem que perguntar para os nossos voluntários. Olha, gente, a gente está vendo aquela questão de captação de recursos. Entrou um edital muito bom, só que tem que saber inglês. E aí aquela coisa foi o quê? A gente tinha uma voluntária que falava inglês perfeitamente. Já tinha viajado praticamente pelo mundo inteiro. Querida voluntária, traduza. Traduza pra gente. Aí a voluntária foi lá e, claro, é recurso para fazer o trabalho da instituição, a gente vai tentar. Porque aquela coisa, não vai custar nada, gente. A pessoa pode falar realmente, Débora, não vou fazer para você. Quando eu fiz com essa voluntária, demorou um tempo, porque ela teve que levar, ela teve que ler o documento todo, depois ela teve que me falar, eu tive que escrever o projeto todo em cima ali, e é todo um processo. Lá na instituição era todo um processo, porque eu tinha que escrever o projeto, depois eu tinha que passar para a presidente tinha que ver para ver se o projeto estava legal. Não, eu fazia o projeto, mandava o edital para todo mundo lia. Em português, tá, gente? Português mesmo. Todo mundo lia, falava, pô, legal, a gente pode fazer tal. Aí eu tinha ideia. Olha, pode ser por isso aqui, porque a gente precisa disso. Porque a gente tinha, como eu sempre já falei para vocês milhões de vezes, a gente tinha as necessidades da instituição. E aí, em cima daquela necessidade, eu montava um projeto que estava alinhado com a proposta, com o objetivo do edital. Aí eu escrevia tudo, passava para a ciência social para ela dar uma olhada, para ver se é aquilo mesmo, para ver se estava no alinhamento, passava para a presidente lia, via se estava tudo escrito certinho, se estava bonitinho, se estava alinhado, passava e aí a gente escrevia o edital, mandava oficialmente. E foi a mesma coisa em inglês. Escrevi, passei para a assistente social, depois passou para a presidente mandou para mim e eu mandei para a pessoa fazer tudo em inglês. E foi assim em inglês, e foi assim em espanhol, e foi, gente. E passou, Débora? Passamos. Passamos sim. A gente poderia não ter passado se eu falasse ali na hora, cara, não sei falar inglês, não sei falar espanhol, eu não vou me arriscar em fazer isso. E me arrisquei. E conseguimos. Então, às vezes esse ponto de se arriscar é importante para o projeto, porque é uma oportunidade da gente ter um recurso.
E claro, gente, não é a única possibilidade não, tá? O bom é a gente falar com nossos voluntários, falar com os nossos beneficiários que está mais perto. Óbvio, já estão ali, a gente já consegue eles ali. Segundo, se vocês não têm pessoas ali dentro do projeto, não tem um voluntário, não tem um beneficiário que fala inglês, ou francês, ou espanhol, a gente vai para a segunda opção. A terceira opção, não, segunda opção, porque a gente falou com dentro, agora a gente vai falar com de fora. E esse de fora, gente, é a gente conseguir um voluntário, uma pessoa para ser voluntária que fale inglês, ou que fale em espanhol, ou que fale em francês. E importante, gente, também é que a gente não precisa. Isso é importantíssimo. Gente, não queira falar assim, eu quero uma pessoa que esteja presente na instituição. Às vezes a pessoa não pode estar presente. Então, às vezes, a gente faz o quê? Então, já que a pessoa não pode estar na instituição, eu não quero ninguém. Aí a gente perde uma oportunidade. E olha que hoje, gente, a gente está vivendo num mundo que está praticamente todo online. A gente está fazendo tudo online. Então, assim, eu vou falar para a pessoa que eu não quero ela porque eu quero que ela esteja dentro da instituição? Claro que não. Eu faço uma live com ela, a gente faz uma videoconferência, ela explica, ela fala, ela tá lá e eu tô aqui. Exemplo que eu posso dar para vocês que até hoje, quando eu nesse projeto onde eu trabalhava, eu já falei até uma vez para vocês isso, a gente tinha uma parceria com uma instituição internacional. Era uma ONG internacional que vinham as famílias de outros países para os maridos ou esposas trabalharem aqui no Brasil. Então, vinha a família inteira. E, normalmente, quem trabalhava? Ou o marido ou a esposa, que vinha para a empresa. E o que acontecia? Para o cara ficar um ano no Brasil, ele não vai deixar a família dele lá. Filho, mulher, ou então o marido e os filhos. Não vai fazer isso. Ele trazia todo mundo. E aí, esse pessoal fazia sua moradia durante um ano no Brasil. E esse projeto fazia o quê? A gente vai encaminhar vocês para algumas instituições. Então, o projeto onde eu trabalhava teve várias pessoas que falavam outro idioma. E mais engraçado que nesse período, eu não consegui um recurso internacional, gente. Eu tinha lá pessoas que falavam inglês. Nossa, eu conheço uma, que eu falo com ela até hoje, que ela fala inglês, ela fala alemão, ela fala francês, ela fala espanhol, ela fala outra coisa lá, que eu não sei. Eu sei que ela fala 7 idiomas. E eu falei, cara, ela fala 7 idiomas, português, né, contando com português são 7, fala 7 idiomas e eu não tive um mísero edital para que ela fizesse durante um ano. Sério, não tive. A gente não conseguiu se encaixar assim, não conseguia ter alinhamento com nenhum edital internacional naquele período. Eu falei, caraca! E eu só falo com ela em português. Às vezes que saem umas palavrinhas em inglês, eu me arrisco, né? Mas até hoje a gente tem esse relacionamento ainda. Eu saí da instituição praticamente há 2 anos. Ela foi embora para o seu país, que ela está na Inglaterra. Já tem 4 anos que ela está na Inglaterra. E engraçado que toda vez que o marido dela vem aqui para o Brasil, passa uns 2 semanas, 3 semanas, ela manda uns doces, uns docinhos lá de fora. Eu fico, opa, pelo menos uma vez no ano eu como um docinho internacional. E assim, é muito legal. Sabe, essas interações faz bem para a instituição. Então, por exemplo, se hoje eu tivesse um edital em uma instituição, eu ia mandar uma mensagem para ela. Pô, fulana, você fala inglês, você fala aí centenas de idiomas, 7 idiomas, tem como você colaborar traduzindo para mim esse edital aqui? Ela poderia fazer isso. Seria uma coisa. E ela tá do outro lado. Tá aqui, muitos quilômetros de distância. Então, não feche as portas da instituição nesse contexto, de vocês acharem que a pessoa está fora do Brasil, a pessoa está fora do meu estado, eu não quero essa pessoa para traduzir alguma coisa. Gente, ela está se oferecendo. E assim, ser voluntário, dar o seu tempo, oferecendo uma coisa que a gente precisa, a gente pode aceitar, gente. É assim, é aquela questão, uma coisa que a gente precisa que seja coisa certa, né? Porque a gente precisa e pode vir coisa errada aí e o pessoal fala, mas eu preciso, eu vou fazer. Nunca faça isso, gente. Tudo certinho, tudo na lei, tudo conforme tem que ser feito, tudo legalizado, tudo que faça bem pra você, que você durma de noite com aquela almofadinha assim, que você bata a cabeça assim 50 vezes e fica uma pedra. Que esteja coisa certa. Então assim, eu vou bater sempre nessa tecla também com vocês. Façam as coisas corretas. Não queira burlar o sistema aí para tentar fazer as coisas para o projeto melhorar. Nada disso, gente. Porque a gente sabe que tentar burlar o sistema para fazer uma coisa de bem não é bem feita. Não é uma coisa boa. Então não faça isso, fora de cogitação. Tem que estar certo, tem que estar direitinho, tem que estar organizado, tá?
Então, é uma possibilidade muito grande falar com esses voluntários. E, gente, vamos lá. Terceira opção aí maravilhosa para vocês. O que vocês podem fazer é fazer parcerias. É isso aí mesmo, parcerias. Como assim parceria, Débora? Gente, eu não sei onde vocês estão, mas praticamente todos os centros aí, todos os bairros que tem aí, que sejam bairros não só comerciais, mas os bairros normalmente, vários bairros aí do Rio de Janeiro, tem um cursinho de idiomas. É isso aí, um cursinho de idiomas. E assim, você pode fazer uma parceria com esse cursinho de idioma, onde vocês vão estar dando... É sempre bom, gente, a gente ter uma contrapartida. E essa contrapartida é fazer com que esse curso de idioma, que essa empresa, que ela também tenha visibilidade. Por isso que eu falei para vocês aqui, a gente conversou aqui a questão do site. Então, assim, quando você tem um site e você coloca lá... ou no final do site, falando lá um pedaço falando patrocinadores, ou na primeira página do site, você vai descendo, aí tem lá embaixo patrocinadores, parceiros, esse tipo de coisa. Quando a gente vê lá, poxa, curso de inglês X, ela pode simplesmente não estar dando R$1 para a instituição, mas ela colabora nisso que a gente precisa. A gente tem aí vários editais, várias oportunidades de recursos internacionais, e quem faz isso pela gente é aquela escola de idiomas. Ela tira um professor ali que está disponível e a pessoa traduz tudo para a gente. É só a gente ter ali um período certinho. Isso eu estou falando para vocês de um projeto que eu faço parte também, nessas interações, né? Um dos projetos que eu faço parte, que eu colaborei, eu falei isso com eles e eles foram fazer essa parceria. Começou de leve, tá, gente? A gente começa de leve. A gente não chega no lugar e fala assim, oi, tudo bem, então? Você podia traduzir uns editais para mim. A gente não chega assim, né, gente? A gente chega com carinho, a gente vê assim como que a gente pode chegar junto, a gente pode fazer esse tipo de coisa, né? Senão a gente não pode, porque senão a pessoa se assusta e vai embora. E aí esse ponto, a gente conversou, falou com a instituição, falei com a menina, olha, fala lá com ela, fala que vocês têm um projeto, manda um e-mail, marca uma reunião, faz esse tipo de coisa e depois você fala para a instituição, para a empresa, né, para o curso de idiomas, o que vocês querem oficialmente, que não tem a ver com recurso financeiro. Você não quer que o curso de idioma te dê dinheiro, você quer uma colaboração com o conhecimento que eles têm. E aí você dá a contrapartida de quê? De botar logo no teu site. E isso é bom para eles, porque isso é uma responsabilidade social deles. Gente, hoje, se vocês pararem para pensar, se vocês pararem para perceber, a gente fala muito de responsabilidade social das empresas. E essa responsabilidade social, muitas das vezes, vem através de serviços. Não é através de dinheiro, é mais de serviços e produtos, sabia? Então, assim, é uma coisa importante. A gente também tem a questão da responsabilidade social, até mesmo com os voluntários corporativos, que são voluntários da empresa, que vai colaborar em projetos. Então, assim, é uma coisa que a gente tem aí, que é muito presente hoje, essa questão do voluntário corporativo, da responsabilidade social das empresas, ela está muito presente e a gente pode chegar junto de pequenas empresas. Porque, às vezes, a empresa não sabe disso. A empresa não quer saber disso. Aí a gente vai lá, como nosso projeto, humildemente, olha, tudo bem, marca uma reunião, leva um documentozinho, apresenta tudo que a instituição faz, o quanto pode contribuir para o crescimento também dessa empresa. Porque não esquece, gente, a gente está ali para negociar. Essa é a palavra, a gente negocia. A gente não chega lá e fala, olha, senhor, eu sou uma pessoa totalmente carente, eu tenho um projeto que é totalmente carente. O cara vai olhar para tua cara e fala, parabéns, aqui não é caridade, vaza. É assim, gente. A gente, às vezes, a pessoa fica assim, não, Débora, a pessoa não faz isso, não. Gente, mundo corporativo. As pessoas... E vocês têm que entender que não só o mundo corporativo, mas o mundo verdadeiro, o mundo que a gente vive, normalmente a gente quer algo em troca. Eu não estou dizendo assim que eu quero uma coisa em troca. A minha coisa em troca de vocês em relação, eu sempre falo isso, vocês fazem um projeto de qualidade, eu fico feliz porque a sociedade fica melhor. Ela fica sem violência, as pessoas têm a oportunidade de ter um emprego melhor. Eu também estou pensando que daqui a uns anos, quando eu tiver meus filhos, não vai ter tanto preconceito. Isso, eu estou me dando bem também nessa história, gente. É assim que as pessoas pensam. É até mesmo a questão do voluntário. O voluntário não fala assim, gente, eu vou para lá porque eu vou ganhar um espaço no céu. Não, o voluntário vai lá para esse cara. Meu pai esteve doente, ele foi bem tratado numa instituição, eu acho justo
eu também fazia esse trabalho dentro de uma instituição, porque o quanto que meu pai foi ajudado? Um ponto. Segundo ponto, a pessoa fala assim, cara, eu sou uma pessoa boa, eu tenho tudo na minha vida sempre foi bom, eu tenho tanto a contribuir com as pessoas, eu vou lá, posso dar ou recurso financeiro ou posso ser um voluntário contribuindo com o meu conhecimento sobre isso. O cara está agradecendo pela vida dele ser boa, ele vai lá contribuir colaborando com outras pessoas. Normalmente, gente, acontece isso. A gente não vai pensando, eu sou um ser iluminado e eu vou lá fazer caridade, porque eu sou um ser iluminado. Não. Normalmente não é assim não, gente. A gente vai ver por trás de tudo, até mesmo o contexto, como eu falo para vocês, que as pessoas criam um projeto e as pessoas criam um projeto também para isso. Eu criei um projeto porque eu não quero que as pessoas não passem pela mesma coisa que eu passei. Você está fazendo o quê? Você não quer que outras pessoas passem o que você passou. É uma necessidade sua, que foi injusto na sua vida. E você não quer aquilo para outras pessoas. Tem a ver com você. É uma coisa em troca quando você está ali e vê as outras pessoas sendo bem tratadas, conseguindo algo melhor. Você está sendo aquele momento ali, você está falando assim, cara, que bom que eu fiz isso, que bom que tem pessoas me ajudando, eu fiz a diferença. A retribuição está ali. Você saber que o teu passo, junto com outras pessoas, está mudando a vida daquelas pessoas. Retribuição. Por isso que a gente fala, as coisas não são de graças. A gente não tem que esquecer essa questão de tudo é de graça. Não é, gente. Nem injeção na testa. O pessoal fala assim, a educação é de graça. Quantos impostos você paga? A saúde é de graça. Quantos impostos você paga? Eu ganhei um sachêzinho de graça no metrô. O cara tá te dando um sachêzinho para você sentir o cheirinho, para depois você gostar do cheirinho, gostar de como a sua pele ficou macia e você vai lá e compra. Essa é a realidade, gente. Essa é a questão. Eu não sei se vocês já ouviram o Bill Gates falando. Eu lembro que uma vez o Bill Gates falou sobre a filha dele, falou que a filha dele trabalhava, uma coisa assim. E o cara falou, cara, tu é rico, tu é bilionário, e tua filha trabalha. Ele falou, pô, o dinheiro é meu, o dinheiro não é da minha filha. Ela tem que conseguir o dela. O que eu faço com o meu dinheiro, eu faço o que é meu dinheiro. Tanto que ele faz o quê? Ele contribui com projetos sociais na Fundação Bill Gates, junto com a esposa dele. E não que a filha dele não trabalhe, não que as coisas... Isso é legal, gente. Tem que ensinar isso mesmo para as pessoas. Então ele tem consciência do quanto ele se esforçou para chegar onde ele é. E ele falou, meus filhos vão fazer a mesma coisa, eles vão se esforçar muito para chegar onde eles são. Porque se eu der só a mordomia para eles, ele vai ser hipócrita igual muita gente que tem aí. Cara, o cara é gênio, né? O cara é gênio. Eu gosto desse cara. Quem conhece algumas histórias desses caras famosos aí, a gente começa a pensar e falar, caraca, eu não chego nem aos pés desse cara, no contexto de que os caras fazem umas coisas que eu nunca pensei em fazer. Tipo, meu filho, eu tenho um pouquinho de recurso, eu deixo meu filho nem trabalhar, eu deixo meu filho nem fazer tal coisa, entendeu? E o cara fala, tem dinheiro pra cara que fala, não, vai trabalhar. Eu me esforcei pra caramba, vai trabalhar. A gente vê muitas coisas aqui que a gente tem que pensar nisso. Isso é bem interessante. Mas a questão isso é uma possibilidade. Você ir lá no curso de idioma e falar isso pro curso de idioma. Eu vou botar a sua logo lá no site falando que você é nosso parceiro. E, gente, a gente também tem que diferenciar essa questão de parceiro, patrocinador, apoiador. E a gente já até falou aqui uma vez, nessa questão que tem a questão do doador Platinum, Gold e não sei o que lá, também tem isso. E normalmente os nossos parceiros, eles não estão dando dinheiro pra gente, tá? Eles estão dando essa questão de produtos ou serviços, e é uma boa pra gente. Porque ele estando lá, essa empresa, essa logo desse curso de idiomas dentro do nosso projeto, aquilo dá uma responsabilidade para eles, aquilo chama a atenção de outras pessoas que estão ali, entrando no nosso site, olha aquela logo e fala, caramba, o curso tal colabora com o projeto tal, nunca tinha pensado nisso, tem tantos cursos que são bem maiores, que poderiam estar fazendo a mesma coisa e não fazem, e ele faz. Poxa, eu vou dar uma olhada para ver como é o ensino deles. E eles acabam tendo o quê? Olha aí, mais pessoas estudando na escola. E aí, o reconhecimento, até mesmo nessa questão que eu tô falando para vocês, desse projeto, que começou assim, eles foram lá, falaram, começaram a pedir a questão de tradução de editais,
Passaram, e aquela questão, mas eles passaram em algum? Não, gente, eles ainda não passaram em editais. E a gente está trabalhando nessa questão de passar em editais, porque está faltando algumas coisas para o projeto estar bem escrito, que está faltando, é isso que a gente está desenhando com eles agora, porque eu sou muito chata com essa questão de projeto, da pessoa falar assim, a gente escreve assim, o que eles querem ler, e a gente ganha o recurso, depois a gente como se fala, a gente vai tentar fazer aquilo que a gente escreveu. Comigo não. Se você não consegue fazer, nem tenta escrever. Não gosto. Porque o teu recurso está indo para você e você não vai fazer nenhum trabalho tão bom como aquele que sabe fazer de verdade faria. Então, não escreve. E aí, esse projeto ainda não conseguiu. Mas eles já fizeram várias coisas. Além dessa instituição, desse curso de idioma, tá fazendo esse trabalho, toda vez que acontece uma campanha, tipo campanha do cobertor, campanha do alimento, campanha do brinquedo, eles entregam uma caixa para esse curso de idiomas e deixa lá. E aí o curso de idiomas ganha, o pessoal, os alunos, professores, levam cobertores, levam roupas, então já tem uma caixinha ali, eles já estão bem ligados mesmo com a instituição. E até mesmo alguns funcionários, alguns filhos estudam lá, conseguiram alunos do próprio projeto, assim, essa questão, eles querem tentar fazer um curso ano que vem, que seria esse ano, né? Agora vai tentar ano que vem, fazer um curso de idiomas dentro da própria instituição, feito pelos voluntários, que na verdade são as pessoas do próprio curso de idiomas. Então, o curso de idiomas quer dar um curso de inglês para as crianças do projeto em parceria. Então, vai estar assim, curso de inglês, projeto tal, empresa como se fala, curso de inglês aqui na instituição tal, que vai ser uma fonte de recurso para o projeto. E também vai ser uma possibilidade dos alunos começarem a falar inglês. Então, assim, foi bem legal. Então, assim, eles estão criando várias coisas ali para dentro de crescimento do projeto e crescimento também do curso de idiomas. Então, assim, olha só quantas possibilidades a gente tem e às vezes a gente simplesmente fala assim, eu não vou fazer, porque eu não sei. Eu não vou fazer porque eu não tenho chance. Eu não vou fazer porque isso não é para mim. Então, gente, toda vez que chegar uma oportunidade para vocês, para e pensa. O que eu posso fazer para ter isso aí? Entendeu? Então, essa é a questão aqui. Se eu tenho a possibilidade de captar recursos internacionais que está ali, está sendo oferecido, gente, e está dizendo assim, gente, pega o meu recurso. Eu estou dando aqui, ó, gente, tem $1 bilhão aqui dentro da minha instituição que eu quero dar para 150 instituições que tenha o valor do seu projeto até tantos $1.000. Caraca! O cara está disponibilizando esse recurso e eu tenho a possibilidade de estar ali porque o meu projeto está alinhado. Mas eu não vou fazer porque eu não tenho alguém que fale inglês. E eu dei três possibilidades aí para vocês. Os nossos beneficiários, os nossos voluntários, que é uma mesma coisa ali, captar pessoas de fora, que aí eu vou falar que é o segundo, captar voluntários, e o terceiro, a gente captar aí uma empresa, um curso de idiomas que possa fazer esse trabalho aí, essa parceria de traduzir os editais e também formulários e o nosso projeto para colocar aí. Então, assim, possibilidade tem, gente. A gente pode sim pegar esse recurso, sim. A gente só tem que arranjar a estratégia para como captar esse recurso. Mas não pode esquecer nunca isso, gente. Qualquer edital que a gente vá participar, o nosso projeto tem que estar alinhado com o objetivo do edital. Nunca tenta dar um jeitinho e se encaixar que vai que rola. Não faz isso. Não faz isso não, gente. Porque senão vocês podem estar dando um jeitinho brasileiro, encaixar assim para ver se dá, e vocês ganharem o projeto, tá? Ganhar o edital e o trabalho não ser tão bom como seria de outra instituição. Ou, às vezes, o projeto começa a fazer uma atividade e não consegue fazer a atividade porque eles escreveram uma atividade e não conseguem fazer a atividade. Então, assim, é um recurso praticamente jogado fora. E aí, aquela coisa, jogado fora, o patrocinador depois vai reclamar, às vezes, não só além de reclamar, ele vai querer o recurso de volta e dá uma confusão. Então, é melhor a gente pensar no depois. Pensa no depois. Será que eu consigo? Será que eu vou esquentar minha cabeça mesmo com isso, só porque eu quero ganhar esse recurso? Então é melhor a gente pensar e falar, cara, não é para mim, eu não vou tentar esse, mas vai ter outras centenas, porque é assim. Se a gente parar para pensar, a gente tem vários editais aí abertos, a gente só tem que ver qual que a gente pode estar alinhado realmente com ele. Porque o que não falta, gente, é editais abertos, que tem um monte aí, e o que não faltam são recursos aí.
Como eu disse para vocês, a gente tem vários editais nacionais, editais internacionais, empresas que a gente pode ir atrás das empresas, pessoas que a gente pode ir atrás aí das pessoas. A questão é, você sabe fazer isso? Você está capacitado para isso? Você pode falar para essa pessoa que se ela realmente colaborar com você, você vai fazer um trabalho diferente e vai realmente fazer aquilo que você se propôs a fazer? É sempre bom a gente se perguntar, não pense só no recurso, eu quero recurso. Pense no, realmente, esse recurso vai fazer a diferença para as pessoas que estão sendo atendidas na instituição? Toda vez que você pensar em recursos dentro do projeto, pensa nisso. O meu projeto está ali precisando de recurso porque eu estou melhorando a vida desses idosos, a vida desses animais, a vida dessas mulheres. Eu estou fazendo a diferença. Eu estou fazendo a mudança. Eu estou fazendo a evolução. Eu estou fazendo o crescimento dessas pessoas. É importante a gente pensar isso. Porque eu gosto muito de dizer que a gente faz um grande ciclo. Vai sair aquela pessoa do seu projeto e ela vai aprender, ela vai evoluir e ela vai sair dali para mudar de vida. E quando ela muda de vida, ela vai falar com outra pessoa para essa pessoa também evoluir e crescer, e aquela coisa vai. Então a gente vai crescendo, evoluindo pessoas para que a gente a gente sempre fala daqui a 30, 40 anos, a gente sabe que o que a gente fez hoje, para aquela pessoa daqui a 30 anos, ela já passou todo o ensinamento, cresceu, evoluiu outras pessoas. Por isso é bom pensar que projeto é evolução, gente. Projeto não é só passar benefício, porque passar benefício não evolui ninguém. Passar benefício não tira ninguém da situação que a pessoa está. É muito bom passar o benefício e também dar um pouco de conhecimento para a pessoa, para que a pessoa entenda que, realmente, não posso ficar só assim, eu tenho que mudar. Eu sei o que eu posso fazer, eu sei aonde eu tenho que ir, eu sei aonde eu quero ir. Então, sempre pense nisso quando a gente falar de projeto social, ok? Gente, falo muito. Boa noite para vocês. Não vou falar. Tá. Então, gente, como eu falo pra caramba, a minha pessoa aqui, né, tá me falando comigo, por isso que eu falei com eles. Praticamente, eu tô finalizando uma live, aí acabou o som, olha só, pra vocês verem como as coisas são aqui, né. Então, assim, gente, a gente tá aí com a maratona, né, como vocês sabem, já é a nossa segunda semana que a gente tá fazendo 3 lives diárias, segunda a sexta, a gente fez toda semana passada, de segunda a sexta. A gente já tá hoje quinta-feira, já é a nossa terceira live. E amanhã a gente ainda tem mais 3 lives pra gente finalizar a nossa maratona aí, Mais D Social, que é uma maratona que a gente criou aí, montou, para que a gente entenda o que está acontecendo, o que a gente pode mudar no nosso projeto, o que pode evoluir, melhorar e acrescentar no nosso projeto. Então, o conteúdo que a gente falou aqui, mesmo que algumas pessoas falam assim, Débora, você fala, a gente quer captar. Não esqueça que tudo que a gente fala tem a ver com captação de recursos. Tudo que a gente fala aqui, mudança de paradigma, mudança no processo, montagem de procedimento, falar com pessoas, ter relacionamento, isso tudo tem a ver com captação de recursos. Mas não esqueça que captação de recursos sozinha não quer dizer que a gente vai fazer o projeto chegar onde ele quer chegar, ok? A gente sempre tem que pensar eu vou captar para quê? Entendeu? Esse recurso vai mudar o que na vida dos meus beneficiários? Isso é muito importante, porque aí a gente foca e vai falar, agora eu entendi por que eu vou captar isso. Não simplesmente pensar, eu vou pagar luz, água, telefone. Não é para isso. É para você pensar no que vai mudar na vida dessas pessoas esse recurso que você está tendo dentro da instituição. O porquê você vai captar esse recurso, ok? Primeira coisa que a gente tem que pensar aí, que eu quero sempre falar para vocês isso. Captação de recursos não é simplesmente captar recursos. Captação de recursos envolve tudo dentro da instituição. É um sistema, tudo, ele está não vai sair. Ele está junto, ele está junto aí com toda a instituição. Ele é simplesmente mais uma peça nesse grande sistema que é projeto social. Mas a gente não pode esquecer que a gente sempre vai pensar no objetivo da instituição. Aonde nós queremos chegar, o que nós queremos fazer. Ok? Outro ponto aqui, gente, como eu disse, a gente está finalizando aí nossa maratona, que vai finalizar amanhã, porém, todavia, a gente quer fazer uma questão bem legal, que eu acho legal, e eu queria que vocês estivessem compartilhando aí, participando dessa questão, que a gente postou uma publicação na internet falando, eu assumo, já até não sei nada, já até esqueci como é o negócio, eu estou...
Eu estou comprometida com o meu projeto. Então tem uma postagem que a gente colocou lá, e se você realmente está comprometido no seu projeto para finalizar um ano legal e começar um ano de 2021 totalmente diferente do que você passou nesse ano de 2020, eu acho que 2020 foi um ano de muito conhecimento, muito aprendizado, e acho que muitas pessoas, até mesmo as pessoas que eu trabalho hoje, falam, caraca, Débora, se eu tivesse te escutado quando você entrou no meu projeto, quando você começou a falar comigo, eu acho que a gente tinha passado muito melhor 2020, entendeu? Então, assim, essa é a questão. A gente está nesse processo aí, praticamente a gente teve várias maratonas durante o ano aí, e durante esse período aí de isolamento social, a gente massacrou. Então, assim, a gente está mandando para vocês aí um link, tá? É um link do Instagram, onde a gente botou lá, eu estou comprometido com o meu projeto, e eu quero que vocês também coloquem lá, eu estou comprometido. E aí a gente depois vai fazer um sorteio com a galera aí, para a gente fazer uma mentoria online, ao vivo com vocês aí. Também não posso fazer uma mentoria ao vivo, no sentido ao vivo presencial, porque eu não sei qual o estado que vocês estão. Então, assim, a gente está aí comprometido com vocês, e essa mentoria vai ser assim, ao vivo aqui comigo, vai ser no Instagram, ou vai ser no YouTube, a gente tem que combinar depois com quem a gente vai estar falando, mas essa mentoria vai ser aquela uma horinha ali que vocês vão perguntar tudo sobre o projeto, vai falar, Débora, eu quero saber disso, eu quero que você já me oriente para fazer isso, eu quero que você já me indique fazer isso. Então, assim, vai ser uma hora ali que você vai ter a Débora só para você. E aí eu acho interessante de ter a Débora só para você nessa uma hora, não só para você estar agregando dentro do seu projeto, mas também colaborando com outros projetos que, de repente, têm as mesmas dúvidas do que você. Então, eu acho bem legal, se vocês quiserem participar dessa mentoria que a gente vai fazer online e estarem realmente comprometidos de mudar o projeto de vocês aí, finalzinho de 2020 e começar 2021 de uma forma totalmente diferente, se inscreva e falam, eu estou comprometido com o meu projeto. Então, bota lá, eu estou comprometido. E aí, a gente vai estar falando aí, nesse decorrer até amanhã. Então, a gente todo dia tem uma postagem, tá? Com essa postagem, vocês vão lá e clica, eu estou comprometido. Instagram, hein, gente, tá lá. E aí vocês escrevem que vocês estão totalmente comprometidos, e a gente vai estar sorteando ali quem vai fazer essa live com a gente. E claro, eu acho bem legal que a gente vai sortear, mas a gente tem um processo aí no meio do caminho, e eu acho que vai acabar a gente fazendo esse processo e todo mundo realmente interagindo e também conseguindo, né, absorver informações de quem vai estar falando com a gente, que está aí precisando desse apoio aí nesse momento na instituição. Então, assim, se inscrevam lá, botem lá, eu estou comprometido. E se puder, gente, compartilhem também com outras pessoas, que de repente outras pessoas que têm outros projetos também queiram também participar dessa nossa finalização aí da nossa maratona. Mais uma vez, gratidão pela presença de todos vocês, tá? Compartilhem, se inscrevam. Se sentir dúvida em alguma coisa, pode mandar mensagem pra gente, Facebook, Instagram. Ah, Débora, eu quero saber mais. Tem um monte de vídeo no YouTube. A gente tem lá mais de 1000 vídeos que vocês podem procurar, pode dar uma olhada, pode tirar dúvida. Então, a gente tem vários vídeos também no YouTube. Mais uma vez, gratidão pela presença de todos vocês. Gratidão pela presença de todos vocês. E até amanhã.